Fala galera do YouTube, hoje eu vou estar passando aqui para vocês uma forma fácil de converter números binários para decimal. Essa forma que eu vou mostrar para vocês é utilizando a tabela, certo? Para você usar na sua prova, geralmente no início aí do seu curso você vai ter matérias, né, comuns a todos os cursos que você vai precisar estar fazendo essa conversão para o binário. E geralmente o professor ensina para você da forma mais complicada. Então, para ajudar vocês aqui, né, como eu passei por isso e não gostei porque eu aprendi da forma mais complicada e somente depois aprendi da mais fácil, vou estar passando para vocês aqui essa forma que é bem fácil para você estar entendendo como que faz essa conversão do número binário para o número decimal. Então, vamos lá a primeira conversão, binário. Você pode perceber que você tem uma sequência de 8 números 1, porque o binário ele é representado por 8 bits, certo? E nesse caso você tem 8 bits preenchidos. Para você converter e chegar ao resultado decimal, o que você vai estar fazendo? Eu criei essa tabela onde você pode perceber que é dividida por 8 colunas, certo? E o que é esse 128, esse 64, o 32, o 16, o 8, o 4, o 2 e o 1? Porque se você somar esses números, você vai chegar ao resultado de 255, certo? Então, a soma desses bits para a gente fazer essa conversão vai chegar ao 255. Então, vamos lá. Geralmente, para quem trabalha com programação, né, quem vai trabalhar com programação, isso aqui é uma mão na roda. O que vocês vão fazer? Você tem esse primeiro número binário aqui que você vai converter para decimal. Então, você vai pegar, você vai preencher todas as colunas com o número 1, numeral 1. Você preencheu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. O que você vai fazer? Você vai somar 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 e mais 1, que no final você chega ao resultado de 255. Então você percebe que se você tiver todas as colunas preenchidas, você chega ao número 255, o resultado 255, né? Que é o resultado final da conversão de quando você tem todos os 8 bits preenchidos. Porque isso aqui, como eu falei para vocês, o binário é composto de 8 bits. Então você tem aqui, eu criei as 8 colunas. E quando eu tenho as 8 colunas preenchidas com o número 1, eu tenho 8 bits. Agora vamos converter esse segundo número aqui, segundo número binário, para decimal. Então, a primeira coluna com 0, a segunda com 0, a terceira com 0, a quarta você vai colocar 1, que é do 16, a quinta do 8 você vai colocar o 0, a coluna do 4 o 0, a coluna do 2 você vai colocar 1 e a coluna do 1 você vai colocar 1. Então vamos fazer o cálculo: 16 mais 2, você vai chegar ao 18, com mais 1 você vai chegar ao 19. E nesse caso você chegou ao resultado que você queria, que era o número decimal referente ao binário que temos aqui na coluna dos binários. Então, esse número aqui, que vocês estão vendo em binário, em decimal, ele é representado pelo número 19. Agora vamos passar para esse próximo número. Esse próximo número, você segue aquela mesma lógica que eu segui anteriormente na conversão do número binário anterior. Então temos aqui o 1 da primeira coluna do 128, você vai preencher, vai acrescentar uma do 64, não do 32. Você pode ver aqui que o restante você vai preencher com 0, porque o teu número binário manda eu preencher com 0. Então eu só preciso preencher as 3 primeiras colunas. E serão essas 3 primeiras colunas que eu irei fazer a soma. Então, o 128 mais 64 mais 32. 128 mais 64, quanto que dá? 128, 138, 148, 158, 168, 178, 188, 189, 190, então tem um 192, com mais 32, 192 com mais 32, 192, 193, 194, 204, 214, 224. Você chegou ao resultado 224, que é a conversão desse número para decimal, né? Você chegou ao resultado 224, que é o resultado em decimal. Então, gente, vocês podem ver que usando a tabela é uma coisa fácil. Então vamos fazer mais 2 exercícios, né, para chegar ao final, que eu creio que com essa demonstração todo mundo vai estar conseguindo converter os números binários para decimal. Então vamos lá. Esse número, que é o 11110000, em decimal ficaria como? Para chegar nesse resultado, vamos preencher as tabelas. A primeira coluna com 1, a segunda com 1, a terceira com 1 e a quarta com 1. E as demais, quinta, sexta, sétima e oitava, você vai preencher com 0. Você vai fazer a soma do 128 com 64, com 32 e o 16.
Então, mas às vezes você fica com aquela dificuldade na hora da prova porque você não pode usar a calculadora. Você está fazendo ali no papel e começa a ficar aquele nervosismo, você não consegue nem a pau chegar naquele resultado de 128 mais 64 mais 32 mais 16, você acaba errando. Então eu vou dar um macetezinho para vocês. Se vocês têm a coluna 128 e a 64, 32 e 16 preenchida e somente a 8, 4, 2 e 1 que não está preenchida, o que vocês irão fazer? Vocês vão vir aqui somar 8 mais 4, chega o resultado de 12, mais 2, chega o resultado de 14, com mais 1, 15. Então, o que acontece? Lembra que o somatório de todas as colunas chega a 255? Então, se você tem apenas as 4 últimas colunas preenchidas com o número 0, você vai pegar o 255 e subtrair 15, que você vai chegar ao resultado de 240. Então, vocês perceberam que esse macetezinho é fácil. Fácil de lembrar, na hora da prova é só vocês lembrarem isso. Então, vamos para o último número binário, tá? Que é o 11, 00, 11, 00. Então, você vai preencher a primeira coluna com 1, a segunda com 1, a terceira com 0, a quarta com 0, a quinta com 1, a sexta com 1, a sétima e a oitava com 0. Então, qual é o resultado que a gente vai estar chegando? 128 mais 64, 128, 138, 148, 158, 168, 178, 188 com mais 2, com mais 4, né? Você vai chegar ao 192, com mais 8 você vai chegar ao 200, com mais 4 você vai chegar ao 204. Então, 128 mais 64, gente, quanto que fica? 120 mais 60 não dá 180? Com mais 8 não dá 188? Com mais 4 não dá 192? Você pega 192, com mais 8 você chega a 200. Com mais 4 você chega a 204. Então essa é a conversão de binário para decimal, que através dessa tabela se torna uma coisa muito simples mesmo, e tenho certeza que todos vocês irão conseguir acertar na hora da prova, e peço que vocês continuem vendo meus vídeos e espero, né, que todo mundo esteja gostando, das videoaulas, e em breve estarei postando mais videoaulas para vocês. Muito obrigado.